E se o verdadeiro poder não estivesse nas palavras que você diz, mas naquelas que decide guardar? E se a pessoa mais perigosa de qualquer ambiente não fosse a mais barulhenta ou intimidadora, mas aquela cuja simples presença muda tudo? Aquela cujo silêncio pesa mais do que qualquer discurso. Reflita sobre isso. Você entra em um ambiente e, de repente, algo muda. As conversas perdem o ritmo, os sorrisos desaparecem, olhares inquietos se cruzam. Ninguém entende exatamente o motivo, mas todos sentem. Porque o verdadeiro perigo não precisa ser visto, ele é percebido. É uma força discreta que desestabiliza até os mais confiantes. Ser perigoso não significa recorrer à violência ou fazer ameaças. Significa dominar a si mesmo, controlar as emoções, a postura e o silêncio. Permanecer sereno enquanto a mente analisa cada detalhe. Esse é um tipo de poder que poucos desenvolvem e menos ainda conseguem compreender. Para se tornar a pessoa mais perigosa de um ambiente, primeiro é preciso dominar a própria mente. Permanecer calmo, reservado e difícil de prever. O verdadeiro poder não entra fazendo barulho nem exige atenção. Ele chega em silêncio, observa tudo e, sem esforço aparente, altera toda a atmosfera ao observar as figuras mais influentes da história, aquelas que comandaram povos, impérios ou multidões, sem depender da força física. Você perceberá um padrão. Todas compreenderam primeiro o campo de batalha psicológico. E esse campo de batalha sempre foi a mente humana. As pessoas não temem aquilo que conseguem entender. Elas temem o imprevisível. No instante em que alguém consegue decifrá-lo, classificá-lo e prever suas ações, deixa de temê-lo. Mas o que acontece com quem não pode ser lido? Com quem fala pouco, controla as emoções e não busca a aprovação? Essa pessoa se torna difícil de enfrentar. Ela permanece na mente dos outros. O primeiro passo é frustrar expectativas. Enquanto a maioria tenta agradar, se encaixar e conquistar aceitação, a pessoa realmente poderosa não depende da aprovação de ninguém. Justamente por não buscar validação, desperta ainda mais curiosidade. Ela não entrega tudo sobre si. Ninguém sabe se está satisfeita, incomodada, divertida ou indiferente. Seu rosto permanece sereno, sua energia contida. Age como alguém que já conhece o desfecho da situação. E isso incomoda. A psicologia por trás disso é simples e poderosa. As pessoas procuram previsibilidade e segurança. Quando você não oferece nenhuma das duas, elas ficam desconfortáveis. E nesse desconforto você conquista vantagem. Segundo, torne-se emocionalmente intocável. Quem reage a qualquer provocação se torna fácil de manipular. Basta despertar sua raiva, culpa ou insegurança. Mas quem permanece firme diante das ofensas? Quem continua calmo enquanto todos perdem o controle? Essa pessoa parece inalcançável. É uma tempestade que nunca precisa acontecer para ser temida. Para alcançar esse nível, aprenda a observar suas emoções antes de agir. Estude suas reações como um pesquisador analisa um experimento. Não responda imediatamente às provocações. Não tente justificar tudo. Nem sempre vale a pena explicar. Muitas vezes, o silêncio preserva muito mais força do que qualquer argumento. Terceiro, priorize a presença, não a performance. A maioria interpreta um personagem diante dos outros. Exagera comportamentos, cria máscaras e tenta impressionar. A pessoa verdadeiramente perigosa não precisa representar. Sua presença já comunica tudo. Ela permanece firme, caminha sem pressa e transmite segurança sem esforço. Seu olhar é estável, mas impossível de decifrar. Ela entende que as pessoas raramente lembram das palavras. Elas lembram da sensação que alguém desperta. E uma presença firme faz os outros se sentirem cautelosos sem precisar dizer quase nada. Quanto menos você fala, mais espaço dá para que os outros preencham o silêncio com as próprias interpretações. Você se torna uma tela onde projetam seus medos e inseguranças. É nesse momento que seu verdadeiro poder começa. A primeira etapa consiste justamente em controlar a atmosfera psicológica.
não exigindo atenção, mas naturalmente atraindo-a, não pelo barulho, mas pelo silêncio, não pela reação, mas pela postura. Sob a visão de Maquiavel, o silêncio é uma das expressões mais poderosas do controle. Os inseguros sentem necessidade de explicar tudo, justificar cada atitude e provar constantemente seu valor. Temem o silêncio porque nele se sentem vulneráveis. Já a pessoa realmente perigosa encontra força no silêncio. Ela permite que os outros revelem quem são, enquanto observa, analisa e permanece indecifrável. Em qualquer ambiente, quem fala menos costuma exercer mais influência, não apenas pelo que guarda para si, mas pelo que desperta na imaginação dos outros. Quando você controla suas opiniões, emoções e até suas expressões, as pessoas começam a preencher esse vazio com hipóteses. Elas se perguntam: o que ele está pensando? O que pretende fazer? Está me julgando? A incerteza desperta a ansiedade e a ansiedade altera o comportamento. Enquanto isso, deixe que os outros falem e revelem mais do que deveriam. Deixe que os outros tentem impressioná-lo, enquanto você não sente necessidade de fazer o mesmo. Talvez apenas um aceno, um breve olhar ou uma sobrancelha levantada. Nada além disso. Não se explique, não revele demais e não tente convencer ninguém de quem você é. Quem domina o silêncio entende que ele não representa ausência, mas influência. Sua simples presença já faz o ambiente reagir. Cada movimento deve transmitir intenção. Evite gestos inquietos, olhares inseguros ou pressa desnecessária. Mantenha uma postura firme, como alguém que pertence ao lugar. Até sua respiração deve permanecer tranquila, demonstrando que nada ao redor é capaz de abalá-lo. Ao entrar em qualquer ambiente, não anuncie sua chegada. Deixe que sua energia fale primeiro. Permaneça sereno enquanto os outros demonstram ansiedade. Observe mais do que participa. Não ria de tudo, nem responda imediatamente às provocações ou brincadeiras feitas para testar sua postura. Sua calma fará com que as pessoas passem a questionar a si mesmas. Essa é a força da presença quando combinada ao silêncio. Ela cria uma pressão que muitos não conseguem suportar. Fale pouco, mas fale com propósito. Não é preciso permanecer calado o tempo inteiro, apenas escolher bem cada palavra. Fale devagar, sem desperdiçar frases. Quando decidir se expressar, faça com que sua voz transmita convicção, não dúvida. Permita que os outros esperem por aquilo que você tem a dizer. Se interromperem você, não dispute espaço. O próprio silêncio fará o ambiente se reorganizar. Com o tempo, as pessoas começarão a buscar sua opinião. Perguntarão diretamente o que você pensa, porque perceberão que suas palavras carregam peso. Quando isso acontece, você já conquistou influência. Quem fala pouco não precisa elevar a voz para ser ouvido. Nunca interrompa. Observe sempre. Deixe que as pessoas falem até revelarem quem realmente são. Em poucos minutos de conversa, a maioria entrega seus medos, seu orgulho, suas inseguranças e seus pontos fracos apenas para preencher o silêncio. Não faça o mesmo. Preste atenção às expressões, às contradições e ao que está escondido por trás das palavras. Enquanto procuram sua aprovação, você compreende seus comportamentos. Enquanto disputam atenção, você apenas observa. É nesse instante que o verdadeiro poder atua de forma silenciosa. Você deixa de ser apenas mais um participante e passa a enxergar o ambiente de outra perspectiva. Quando você abandona a necessidade de reagir e passa a observar, torna-se alguém muito mais difícil de enfrentar. Se alguém tentar desrespeitá-lo, não discuta nem tente provar seu valor. Apenas mantenha o silêncio. Poucas pessoas conseguem suportá-lo por muito tempo. Elas acabarão recuando ou se expondo ainda mais. Você não vence respondendo a cada provocação. Vence quando não oferece aquilo que esperam de você. Nesse jogo silencioso, fale apenas quando for realmente necessário. Reaja apenas quando houver motivo. Escute com atenção e revele o mínimo possível. Dessa forma, você passa a controlar o ritmo, o tom e a tensão de qualquer ambiente. Afinal,
Quem controla o silêncio também influencia o comportamento das pessoas ao redor. Se deseja desenvolver essa presença, aprenda a não ser governado pelas emoções. O mundo está cheio de pessoas impulsivas, facilmente provocadas, convencidas de que intensidade é sinônimo de força. Na realidade, isso apenas as torna previsíveis. Quando suas emoções assumem o controle, qualquer pessoa encontra uma maneira de manipulá-lo. Basta descobrir qual é o gatilho certo. Já quem domina o próprio mundo interior se torna muito mais difícil de influenciar. O desapego emocional funciona como uma armadura. Não significa ausência de sentimentos, mas domínio sobre eles. Significa permanecer firme mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Em vez de pânico, raiva ou medo, existe clareza. Muitos perdem sua força porque não suportam críticas, rejeições ou desrespeito. Reagem imediatamente, discutem, gritam e tentam se justificar. Sempre que isso acontece, entregam aos outros exatamente onde podem ser atingidos. Quando alguém descobre o que desperta suas emoções, passa a ter vantagem sobre você. Já quem observa mais do que reage, preserva sua força. As pessoas esperam respostas emocionais. Quando elas não aparecem, surge a incerteza. E essa incerteza muda completamente a dinâmica do ambiente. Seu rosto comunica muito antes das palavras. Cada expressão, cada sorriso e cada mudança no olhar transmite informações. A maioria demonstra insegurança sem perceber, revelando sua necessidade de aprovação e seu desconforto diante do confronto. Mas quando sua expressão permanece firme, seu olhar é constante e suas reações são controladas, você se torna difícil de interpretar. E quem é difícil de interpretar, também é difícil de manipular. Treine sua expressão. Pratique o autocontrole e aprenda a respirar com calma, mesmo sob pressão. Sua estabilidade emocional, naturalmente, deixará outras pessoas desconfortáveis. Abandone a necessidade de agradar. Pessoas emocionalmente frágeis vivem buscando aprovação, elogios e aceitação. Muitas vezes, abandonam seus próprios princípios apenas para evitar críticas. Quem realmente possui presença não depende disso. Não precisa ser querido por todos. Prefere ser respeitado. Buscar aprovação o tempo inteiro é entregar aos outros o controle sobre seu valor. Permita que as pessoas interpretem você da maneira que quiserem. Se o seu silêncio desperta desconforto, significa que ele está produzindo efeito. Nem sempre vale a pena corrigir a imagem que fazem de você. O desapego reduz o poder da manipulação. Culpa, medo, vergonha e pena só funcionam sobre quem reage emocionalmente. Quando você deixa de depender dessas emoções, torna-se mais resistente à influência externa. Alguns dirão que você mudou, que está diferente ou mais frio. Não importa. Segundo Maquiavel, o verdadeiro poder não pede autorização nem busca reconhecimento. Ele simplesmente se estabelece. A maioria tenta conquistar respeito, sendo agradável o tempo todo. Porém, quando seu valor depende da aprovação alheia, sua influência diminui. Quem realmente impõe respeito não implora por ele nem o exige. Apenas entra no ambiente e sua postura faz o restante acontecer naturalmente. As pessoas passam a medir as palavras, mudam o comportamento e agem com mais cautela. Não porque você faz barulho ou busca atenção, mas porque sua presença transmite firmeza. Como diria Maquiavel, mova-se como alguém que não teme as consequências. Pessoas inseguras costumam caminhar com cautela, como se esperassem autorização para ocupar um espaço. Sentam-se de forma contida, falam com hesitação e diminuem a própria presença. Já quem transmite verdadeira força se movimenta com naturalidade, como se pertencesse ao lugar onde está. Não demonstra pressa nem inquietação. Entende que correr o tempo todo revela ansiedade, enquanto a calma transmite confiança. Cada gesto comunica algo. Sua postura diz: não estou apressado, não estou nervoso, estou exatamente onde devo estar. E confiança não precisa ser anunciada, ela é percebida. E essa percepção cria uma presença marcante sem a necessidade de grandes demonstrações.
Aprenda a estabelecer limites sem agir por impulso. Pessoas maduras não procuram conflitos, mas também não aceitam qualquer comportamento. Se alguém faltar com respeito, interrompa a situação. Se tentarem manipulá-lo, mantenha distância. Se houver traição, afaste-se definitivamente. Faça tudo isso sem explosões, sem drama e sem necessidade de justificar suas decisões. A firmeza sempre causa mais impacto do que a emoção. Quando as pessoas percebem que você não discute por qualquer motivo, não implora pela permanência de ninguém e não abre mão dos próprios princípios, passam a enxergá-lo de outra forma. Sua força está justamente naquilo que você se recusa a negociar. Pessoas firmes naturalmente atraem respeito. Fale como quem não precisa provar nada. Quanto mais alguém tenta convencer os outros da própria inteligência, capacidade ou valor, mais demonstra necessidade de reconhecimento. Quem realmente possui confiança não desperdiça palavras tentando impressionar. Fala apenas quando considera necessário. Suas frases são objetivas, diretas e suficientes para encerrar um assunto, não para prolongar discussões. É isso que faz cada palavra ganhar importância. Não apenas o conteúdo, mas a tranquilidade com que ela é dita e a serenidade que permanece mesmo diante das reações. Você não tenta convencer ninguém de que possui força. Apenas permite que isso seja percebido naturalmente. No fim das contas, você deixa de perseguir o poder e começa a incorporá-lo. Se você chegou até aqui, é porque escolheu refletir sobre essas ideias até o fim. Poucos permanecem atentos quando o assunto exige disciplina e autoconhecimento. Essa caminhada não é simples, mas pertence àqueles que estão dispostos a olhar para si mesmos com sinceridade. A transformação começa em silêncio, muito antes de ser percebida pelos outros. Essa mudança interior já está acontecendo. Talvez ainda de forma discreta, mas cada reflexão fortalece uma postura mais consciente. Se você está decidido a abandonar a necessidade constante de aprovação e a desenvolver uma presença mais firme, comente a frase: "Meu silêncio é poder". Mais do que um comentário, essa frase representa um compromisso consigo mesmo. Um lembrete de que a verdadeira mudança acontece primeiro na mente. Neste canal, a proposta é questionar padrões, enxergar além do óbvio e desenvolver uma forma mais consciente de pensar. Que sua presença fale antes das suas palavras. Que sua tranquilidade tenha mais impacto do que qualquer demonstração de força. E que o silêncio que você aprende a dominar se transforme em uma fonte constante de equilíbrio. A verdadeira presença nunca depende de espetáculo. Ela é percebida antes mesmo de qualquer palavra ser dita.